Olá, escorpiano! Olá, escorpiana! Tudo bem? Sejam muito bem-vindos! Sejam muito bem-vindas! Eu sou o Bruno. Se é a sua primeira vez aqui no canal, fique muito à vontade. Se não é a sua primeira vez, olha isso! Gratidão por estar de volta, escorpiano! Vamos fazer hoje uma leitura para vocês para o mês de janeiro de 2026. Uma leitura coletiva não vai ressoar com todo mundo, portanto, pegue somente aquilo que ressoar com o seu coração. Combinados? Respira fundo comigo. E é isso, com presença, intenção, aqui e agora, vamos começar a sua leitura. A gente já tem uma carta na mesa, energia principal para janeiro, a carta dos enamorados. Enamorados com 4 de paus, escorpiano querendo estruturar alguma coisa. Ou eu quero muito estruturar o meu negócio próprio, ou eu quero muito estruturar um relacionamento com alguém. E aqui, gente, a gente tem a estruturação, né? A gente tem essa estruturação acontecendo. Só que aqui me traz uma energia muito de começo de estruturação. Então eu preciso entender uma coisa. Por exemplo, eu quero muito estruturar o meu negócio próprio, eu quero muito ter o meu trabalho, a minha vida profissional mais estabilizada, digamos assim. Ou então quero ter amigos mais parceiros ali comigo, vizinhos, pessoas mais comprometidas também, né, com esse relacionamento. Ou então quero ter um amor, né? Claramente aqui, quero ter um amor, quero ter um parceiro de vida, uma parceira de vida. Mas aqui a gente está falando de pessoas que querem algo duradouro. Aqui eu não estou falando para pessoas que querem qualquer amigo, qualquer pessoa, qualquer oportunidade profissional. Aqui são pessoas que, por exemplo, quando começarem a estruturar o seu projeto de vida, o seu projeto profissional, o seu projeto da área de relacionamentos, são pessoas que vão olhar os detalhes. Não é qualquer pessoa que vai entrar na vida de escorpiano, não é qualquer oportunidade profissional que vai abrir, que vai fazer os olhos de escorpiano brilhar em janeiro de 2026, tá? Mas o mais importante aqui é a mensagem do seguinte: tudo que é muito estruturado leva certo tempo, tá? Pode ser que eu encontre esta conexão, pode ser que eu conheça alguém, pode ser que eu comece a verbalizar ou visualizar esse projeto profissional acontecendo, mas é o começo. E eu preciso entender que, assim como um prédio, existe uma fundação, né, que normalmente é a parte mais demorada, é a parte que dá mais trabalho, digamos assim, mas é a parte mais importante. Não tenha pressa. Se você quer algo estruturado, se você quer algo longevo, que vai durar a longo prazo, tanto profissionalmente quanto pessoalmente, quanto na saúde ou um bem-estar pessoal, se você quer autoestima para você mesmo, para durar a longo prazo, não tenha pressa para fazer acontecer do dia para a noite. Janeiro traz oportunidades para essa estruturação. Só que a vida ela vai te testar. Aqui tem muito uma questão de você quer mesmo isso? Então eu vou te testar. Talvez eu vou te dar algo que não seja exatamente isso, para ver se você quer de fato isso ou se você quer ter alguma coisa. Entende? Pode ser que a vida venha te testar aqui em algum momento em janeiro, tá? Bem no comecinho de janeiro, né? Mas tem uma promessa, tem uma estruturação, algo que é para ser seu. E às vezes, gente, por exemplo, eu posso estar falando, Bruno, você falou que eu vou encontrar um amor em janeiro. Às vezes é o processo onde você começa a vivenciar esse relacionamento longevo. Como que é isso, Bruno? Por exemplo, quando você tem uma oportunidade de ter um contatinho e você fala não para esse contatinho, você está falando sim para esse relacionamento longevo, entende? Você começa já a vivenciar isso. Às vezes não é ter essa pessoa, mas é vivenciar o processo de construção desse relacionamento. E isso também pode ser como uma oportunidade profissional. Eu quero vivenciar isso no meu trabalho, mas eu estou me cedendo, ou então eu estou falando sim para coisas que não fazem o menor sentido para mim, totalmente desalinhadas ao meu propósito de vida.
Então, quanto mais sim eu falo para coisas que estão desalinhadas ao meu propósito, aquilo que eu verdadeiramente quero, mais distante eu fico daquilo que de fato eu quero, entende? Eu preciso começar a falar não, a vivenciar isso, tá? E lembrar que tudo que é grande, tudo que é bem estruturado começa do mesmo ponto, de um passo, de um ponto de partida, de uma decisão, tá? De momentos que a gente faz escolhas com o nosso coração, não com o tesão, não com o medo de não ter, não com o padrão de abandono, porque me abandonaram, então eu tenho que falar sim, porque senão vão me abandonar de novo, padrão de rejeição. Ah, quando eu me impus de verdade, eu fui rejeitado, então eu tenho que ficar fingindo que eu sou essa pessoa, porque senão vão me rejeitar. Não. Coisas grandes, longevas, estruturas que ninguém pode romper, pessoas, por exemplo, pessoas famosas, né, que conquistam a fama, que conquistam grande expansão da visualidade da persona, digamos assim, grande potencial de público mesmo. São pessoas que estruturam algo a longo prazo, né? São pessoas que vêm com coisas muito bem estruturadas. Um cantor, ele não estoura do dia para a noite se ele não for. Ele pode até estourar, mas ele não sustenta isso a longo prazo se ele não for bom, entende? E aqui a gente não está falando de algo que vem para levantar um pico e depois descer, ou então um pico de energia, né? Um pico de emoção, ou então alguém que vem, chega, abala as estruturas e depois te deixa na mão, sabe? Não. Escorpiano não tem isso mais. Assim, não é que não tem isso mais, né? Mas Escorpiano não está mais interessado nisso mais, é isso que eu quero dizer, tá? Não está interessado nesses picos emotivos, né? De sobe e desce. Aqui é algo duradouro. E lembra, toda vez que você rejeita, toda vez que você fala não para algo que não é para ser seu, você está falando sim para aquilo que é para ser seu. Você está facilitando esse processo, tá, Escorpiano? E eu posso estar falando sim, claramente, né? É uma leitura para janeiro. Então eu posso sim estar falando de você conhecendo alguém, tendo uma oportunidade, conhecendo até talvez uma pessoa que vai te dar a oportunidade profissional mais associada ao seu propósito de vida, tá? Pode começar aí numa amizade, né? Porque tudo tem uma questão. Por exemplo, é como eu estava falando, né? A fundação é o mais importante. Quando eu falo de relacionamento, um bom relacionamento começa na amizade, né? Começa no conhecimento, começa na troca justa, honesta, e depois vai se aprofundando. O amor em si, se você estiver procurando só pelo amor, aqui também tem uma questão assim, se você estiver procurando só pelo amor, talvez você esteja procurando por algo errado, porque o amor em si ele não sustenta uma relação. Tá? O que sustenta a relação são as escolhas. Então é muito mais importante do que amar alguém inicialmente é ter alguém que está ali alinhado nas mesmas escolhas que você, tomando as mesmas decisões, num padrão vibracional similar, entende? E com o tempo se constrói o amor, tá? É muito isso. E para quem está querendo casar, né? Pode ter um pedido de casamento? Pode. Pode ter um pedido de casamento. Tá, escorpiano? Já estou com uma pessoa há algum tempo, pode ter um pedido de casamento aí em janeiro, viu? Se for você, volta aqui e me conta depois, tá? Ou então pode ter o início da conversa sobre isso, né? Às vezes eu tô com uma pessoa há algum tempo, mas a gente nunca conversou claramente sobre isso, sobre estar junto, casados, no papel. E aí pode ter o início dessa conversa, né? Porque aqui, como a gente está falando de tempo, algo mais estruturado que leva tempo, talvez não seja o pedido de fato. Mas tem uma movimentação em direção a isso, tá? É a estruturação de algo que já começa agora em janeiro. Vamos ver aqui o que mais? Escorpianos. Gostei dessa energia, hein? Possibilidades, poder de escolha. Mais duas.
Pisciano, janeiro é um mês muito bom, viu? Pisciano não, perdão, escorpianos. Se você tem alguém de peixes na sua vida, na sua história, pode ser que essa pessoa retorne, tá? Pode ser que essa pessoa retorne, talvez com uma comunicação, trazendo algumas possibilidades, colocando claro algumas ilusões, deixando mais claro algumas ilusões do passado, agora talvez de uma forma mais estruturada. Bora lá. Na área de relacionamento, ó, 4 de paus mais uma vez no fundo do deck. Na área de relacionamento, atenção às ilusões, tá? Ilusões com amigos, ilusões com familiares, projeções que, por exemplo, eu tô dando mais uma vez chance para essa mesma pessoa, sabendo que essa pessoa vai me magoar de novo, entende? É hora de cortar, escorpiano, algumas ilusões, algumas projeções, reduzir as expectativas. Muitas das decepções de escorpiano são baseadas em expectativas e ilusões criadas por ele mesmo. Aqui pede para você ser um pouco mais pé no chão, criar menos expectativa em relação a qualquer relacionamento. Conheci uma pessoa, não sai contando a história da sua vida. Vai com calma, sabe? Vai passo por passo, tá? Para que você não dê pérolas aos porcos, digamos assim, tá? Tem uma questão aqui muito de reconhecimento, né? Principalmente na sua área de trabalho, digamos assim. Tem alguma questão de reconhecimento. Às vezes um projeto que você começou sem a menor intenção cria uma proporção muito maior, você começa a pensar numa segunda edição, começa a pensar num segundo livro, numa segunda, não sei. Tem a energia do número 2 aqui, que quer dizer muito de você trazer algo, por exemplo, eu comecei isso há 3 anos atrás, e aí foi desenvolvendo, saiu, deu certo, e agora eu já estou pensando, às vezes, por exemplo, resolvi criar uma festa na minha cidade, e aí tinha essa ideia, e aí agora vou criar isso, entende? Vou criar. É você criando algo com o seu nome, com a sua autenticidade. Ou então, não sei, me vem muito uma questão de festa aqui também, por isso que eu falei segunda edição, né? Às vezes fiz uma festa na minha cidade, deu certo, e aí quero fazer outra festa de novo, e aí acabo que eu viro um promoter de eventos, ou então viro uma pessoa que organiza eventos na minha cidade, sabe? Ou então café da tarde, fiz um café da tarde entre amigos que deu certo, e agora quero criar a segunda edição. Coisas, cada um pode ter a sua questão aqui, tá? Que isso pode, com o tempo, ser uma coisa profissionalizada, monetizada, digamos assim. Ou então, mais objetivo na área de trabalho, é isso que vocês estão pedindo aqui? Por exemplo, se eu quero algo, por exemplo, estou lá no meu trabalho e aí organizei um evento lá no meu trabalho, né? Porque tem muito uma questão de você sendo reconhecido por algo que você organizou. Organizou e deu certo, entende? Ou então criei um projeto dentro do meu trabalho e estou sendo reconhecido por isso. Enfim, tem algum reconhecimento profissional aqui, tá? E isso pode ser pequeno ou isso pode ser grande, depende da proporção de cada pessoa. É importante lembrar que você precisa se reconhecer também em alguns momentos, tá? Se posicionar com mais altivez, se posicionar com, de fato, colocar o seu conhecimento na mesa. Algumas pessoas ainda menosprezam toda a sua trajetória, entende? E não é se posicionar para que as outras pessoas entendam, né? Não é muito sobre o outro, mas é para você, de fato, entender que você já não está mais tanto aprendendo, você já tem muita autonomia para criar algo a partir da sua individualidade. Tem algo que você faz que só você faz, entende? O jeitinho, é algum detalhe. É algum detalhe aqui que é seu e que pode te trazer muito reconhecimento. E é preciso você entender o que é isso. Né? Porque quando a gente entende, a gente consegue vender isso muito mais. A gente consegue projetar isso muito melhor, né? Na nossa vida e na vida dos outros.
Todo esse reconhecimento, todas essas possibilidades, todas essas ilusões, em alguns momentos, voltando aqui para a área de relacionamento, podem gerar alguma questão do ego, tá? A carta do diabo aqui me traz uma questão tipo assim, mantenha o pé no chão, tá? Porque isso é só o começo. Isso é só algo que está com potencial de ser estruturado. Não deixe com que o seu ego saia verbalizando demais coisas que não precisam ser ditas. Não deixe que o seu ego, por exemplo, consegui organizar e vou fazer uma viagem, né? Não saia contando para todo mundo. Não saia dando informações para as pessoas que elas não precisam. Isso vem muito do ego e o nosso ego muitas vezes nos coloca em situações de desequilíbrio, digamos assim, tá? E aqui tem uma questão também muito positiva, né? Porque o ego não é só ruim, o ego ele é muito bom. E o ego nos ajuda a entender muitas vezes o nosso lugar no mundo, né? É onde a gente se posiciona e entende com clareza que se eu tenho isso é porque eu mereço. Se eu vivo essa realidade hoje é porque eu passei por essa e por essa e por essa situação que me deu resiliência, bagagem, estrutura para suportar todo esse sucesso. E aqui tem muito uma questão disso, né? Uma vez que você entende que é merecimento, que foi depois de muita resiliência, depois de muito processo, você aceita essa calmaria com mais verdade e menos ego, digamos assim, tá? E aí essa carta do diabo ela traz muito algo positivo também, né? No sentido assim de valeu a pena, né? Não queria calar a boca de ninguém, mas não tem mais o que ser falado diante de algumas situações. É meio que isso, tá? Mas não pese isso muito, né? Tem muito uma questão aqui também, tipo assim, não pese isso muito. Não queira esfregar na cara das outras pessoas, não queira. Porque a gente tem muito isso, né, escorpiano? Em muitos momentos a gente. A nossa maior vingança é a nossa vitória, e isso acaba incomodando, né? Enfim, aqui me vem muito uma questão de neutralidade. Por isso que eu não consigo nem levar a carta do diabo para o lado tão positivo ou para o lado tão negativo, entende? Tem uma questão aqui de você sendo neutro, conseguindo dominar um pouco isso. Mas não se culpe também por. Porque a carta do diabo ela traz algo diferente, né? Ela traz algo que não pertence tanto, não traz muito pertencimento ali. Então não tenha medo de ser diferente também em alguns momentos, tá? A sua diferença vai te destacar. Lembra que eu falei do detalhe? Talvez o seu ego, né, pode te ajudar a reconhecer esse pequeno detalhe que vai trazer destaque, que vai trazer visibilidade, digamos assim, ao que você faz. Mais 3 cartas, por favor. Vamos ver aqui o que mais. Escorpianos. Ok. O Rei de Ouros, olha isso. O Rei de Ouros com 10 de ouros. Tá? Alguma oportunidade. Em janeiro, você tem alguma oportunidade que te traz complementação de renda, alguma oportunidade de estruturar, de melhorar a sua situação financeira, digamos assim, de melhorar as relações materiais, tá? Só que aqui é uma situação que, por exemplo, eu defendo, eu acredito na ideia que eu tenho, eu me posiciono, eu faço uma estratégia, eu faço um planejamento para vivenciar essa oportunidade. Essa oportunidade ela chega para mim porque eu acredito no meu potencial, eu acredito que eu tenho bagagem, estrutura para vivenciar isso. E é uma oportunidade que vem trazer deslocamento também. Esse deslocamento ele não acontece agora em janeiro, possivelmente porque ele está numa visão de futuro, tá? Mas é uma decisão que chega agora em janeiro, chega no momento presente. É uma notícia, por exemplo, eu tenho uma nova oportunidade de, sei lá, às vezes dar uma aula, ministrar um curso, fazer uma viagem, ajudar tal pessoa a desenvolver tal projeto, ou então
vou ser promovido no meu trabalho, vou ter um aumento de salário. Não é que você já consiga vivenciar isso, receber esse aumento de salário na sua conta em janeiro. Não vejo isso claramente aqui, mas vejo o martelo sendo batido através desse 8 de paus, sabe? É uma comunicação que traz a clareza dos próximos passos, tá? Então, janeiro, a partir do momento que você continua firme naquilo que você acredita, continua defendendo a sua ideia, continua querendo ser a sua melhor versão para você mesmo, sem impactar o outro, apenas para você, é o momento que a vida te traz oportunidades para fazer mudanças ainda maiores. Tá? E aí essas mudanças, elas podem ser físicas, podem ser mudanças de posicionamento que acontecem a partir dessa decisão que é tomada em janeiro. Então, por exemplo, vou, sei lá, fazer uma viagem, vou mudar de país, né? O 6 de espadas também traz essa questão de mudança. Vou mudar de país. Em janeiro é como se você tivesse 100% de certeza que você vai conseguir fazer essa mudança, entende? Que você vai conseguir, por mais que antes já tivesse sido conversado alguma coisa, janeiro é como se você batesse o martelo mesmo, né? E aí você começa a, depois, não sei, fevereiro, março, abril, não sei, né? Até nos próximos 6 meses essa mudança acontece. E aqui, isso para quem está mudando fisicamente, tá? De país, de estado, novas oportunidades profissionais. Mas eu posso estar falando aqui também de mudança de posicionamento. Por exemplo, lá no meu trabalho eu fazia isso, isso e isso. E agora eu estou tendo a oportunidade de fazer isso, isso e isso a mais, vou ganhar mais, vou ter mais responsabilidade, mas vou ter que me posicionar de uma forma diferente também. Então, é uma transição que é pessoal, interpessoal, né, de dentro para fora, mas que vai acontecendo gradativamente com o tempo, tá? Não é que do dia para a noite você vai virar chefe, enfim, vai sair mandando em todo mundo. Não. É algo que você vai adquirindo ali com o tempo, né? E aí, sei lá, 1 mês, 2 meses depois, você já tem esse aumento de salário na conta, enfim. É resultado que você vê com o tempo, tá? Mas através de uma conversa, através de uma notícia, através de uma decisão tomada em janeiro, vinda de você ou de outras pessoas. Aqui tem muito uma energia externa, né? A carta do 8 de paus traz novidades. E novidades normalmente são coisas que a gente não tem total conhecimento e costuma vir do lado de fora, tá? Então esse posicionamento aqui vai ser muito importante, né? De entender, né? Se eu tenho esse aumento, se eu tenho a oportunidade de mudar, como que eu vou fazer isso da melhor maneira? É você defender e falar que você está pronto para fazer isso da melhor forma, sabe? Estruturar, fazer um planejamento mesmo, né? De acordo com as possibilidades, de acordo com os estudos que você já teve, com as experiências que você já teve. Estrutura, às vezes, eu tenho oportunidade, meu chefe falou que vai me dar um aumento, ok. Então, ele vai me dar um aumento e vai me promover de cargo. Nesse novo cargo, eu entendo que eu preciso ter conhecimento um pouco mais sobre, sei lá, gestão de pessoas. E já agora, eu já começo a me posicionar como um gestor de pessoas, né? Como uma pessoa que vai gerir melhor outras pessoas, buscar conhecimento, buscar oportunidades de desenvolver melhor a mim mesmo, as minhas emoções interpessoais e as minhas formas de gerenciar pessoas. Aqui me vem muito uma questão disso, né? Você sobre lidando com pessoas também, né? Pessoas externas, gerenciando núcleos, gerenciando ciclos, eventos, enfim, tá? Se prepare para se locomover, se for o seu caso, ou então se prepare para mudar a postura, né, de alguma forma, tá? Muito importante isso aqui. Vamos pegar aqui com o tarô dos arcanjos. Dos arcanjos não, perdão. Dos anjos. Oráculo dos anjos. Terapia dos anjos é o nome desse oráculo. Terapia dos anjos, da Doreen Virtue. Olha isso. Arcanjo Miguel, sempre presente na nossa leitura, sempre presente na nossa vida. Já te convido a fazer oração de Arcanjo Miguel comigo, Arcanjo Miguel acima, Arcanjo Miguel abaixo, Arcanjo Miguel à frente, atrás, Arcanjo Miguel à esquerda, Arcanjo Miguel à direita, Arcanjo Miguel dentro de mim, Arcanjo Miguel, Arcanjo Miguel, Arcanjo Miguel. Eu sou o teu amor que me sustenta aqui. Oração simples, básica, para todo dia, viu, gente? Para todo dia. Arcanjo Miguel abençoando o mês de janeiro de cada um de vocês, escorpianos. E a carta que virou para vocês, a carta da mediunidade.
A carta da mediunidade, nessa posição, ela me traz você tendo mais clareza espiritual, física, material, clareza de algo que não se vê, entende? É você pegando no ar, escorpiano, energias que não são para você. Ou então energias que são para você, né? Energias, de um modo geral, digamos assim, fica mais fácil de entender. É você pegando no ar a energia da situação, energia da pessoa, energia do ambiente, é você tendo mais clareza. E uma vez que você tem mais clareza, isso muda também a forma como você se posiciona. Porque se eu estou entrando em um ambiente onde a energia está mais densa, mais carregada, numa baixa vibração, eu sei que eu preciso me proteger, né? Usar a energia de Arcanjo Miguel para me proteger, para entrar nesse ambiente. Eu sei que eu preciso lidar com aquelas pessoas de uma forma mais diferente, não posso me abrir tanto, sabe? Então, use a sua mediunidade ao seu favor. Todos nós somos médios. Uns mais desenvolvidos, outros menos, mas todos somos médios, todos temos mediunidade, né? Aqui tem muito uma questão também de você se conectando em janeiro, às vezes com um mentor espiritual, às vezes com um ancestral falecido, às vezes alguém chegando para você através de um sonho, te dando um abraço, te dando um recado, te dando a resposta de alguma oração, trazendo algum conforto, sabe, para você, enfim. O que mais? O que mais? O que mais? O que mais? Ok. Me vem aqui a carta do plexo solar. A carta do plexo solar me traz muita energia do 7 de paus, que é essa energia aqui, que é onde você defende a sua ideia independente do que os outros vão dizer. E a carta do plexo solar, perdão, e a carta do plexo solar me traz muito uma questão de que eu preciso reconhecer em mim mesmo, é o que a gente já conversou antes um pouco, né? Eu preciso reconhecer em mim mesmo coisas que as outras pessoas não vão conseguir reconhecer. Porque muitas vezes eu só consigo reconhecer no outro aquilo que eu tenho em mim, entende? Então não adianta eu querer que o outro me reconheça assim, assim, assado, se ele não consegue ver nem nele, nem nela, entende? Então eu não ficar esperando essa aprovação externa, tá? Eu simplesmente confiar, internalizar de uma forma madura, né? Não preciso sair esfregando nada na cara de ninguém, mas para aqueles que quiserem se aproximar, é você mostrar a sua verdade como um todo, se entregar no sentido de ser verdadeiro e autêntico, não dar ao outro aquilo que ele quer, mas aquilo que eu entendo que eu posso entregar naquele momento, tá? Ser honesto consigo mesmo, para que você não se fira de certa forma. Ok, mensagem final, escorpiano. Bora lá, escorpiano, mensagem final para o mês olha aí, para o mês de janeiro de 2026. A carta da viagem. Olha isso, tudo conectado, né, gente? A carta Love Life, que quer dizer parceiro de vida, né, amor da vida. Traz muito sobre muitas das questões da sua vida estarem relacionadas a uma parceria emocional, tá? Em relação à sua vida romântica. Muitas das respostas da sua vida estão relacionadas a uma parceria romântica, que pode ser nova ou pode ser alguém que você já se relaciona. Então, às vezes, por exemplo, assim como a nossa família, né? Muitas das respostas, quem eu sou hoje, está relacionado a quem de onde eu venho, do meu pai, da minha mãe, dos meus avós, maternos, paternos, de todo esse combinado. E muitas das coisas que eu vivo, das questões diárias, elas estão relacionadas também a parcerias. Né? Aqui fala muito sobre uma parceria romântica mesmo. Né? Às vezes um marido, uma esposa, um namorado, uma namorada. Aí, e o que eu quero dizer é, por exemplo, o seguinte: minha vida financeira melhorou muito, ou piorou muito depois que eu estou com essa pessoa, ou então depois que eu me conectei melhor com o meu parceiro de vida, minha vida também se conectou melhor de uma forma positiva, sabe? É muito que você tem ou que você vai ter, né? Se você ainda não tem,
Você vai ter em algum momento um parceiro de vida que te dê respostas, né? Por exemplo, que te ajude a encontrar as respostas dentro de si mesmo, ou que te dê alguns direcionamentos mais importantes para a transformação que você busca viver, tá? Uma questão aqui, mensagem da viagem com a carta da viagem com a carta da criança. Tem muito uma questão de você, já em janeiro, organizando ou refletindo sobre viagens que você fez recentemente. Ou eu vou projetar viagens para janeiro ou para o futuro que vão me trazer algum impacto, vão me trazer, sei lá, alguma emoção, algum aprendizado, vai trazer alguma coisa para a sua vida e para a sua história, tá? Por exemplo, eu estou planejando essa viagem, né? E essa viagem eu sei que é um sinônimo de libertação para mim. Ou então tenho medo de avião e vou fazer essa viagem porque é a cura do medo, entende? É alguma viagem que é muito importante. Ou então se você não for fazer nenhuma viagem nos próximos meses, né, já planejando agora em janeiro, pode ser alguma viagem que você tenha feito nos últimos tempos, que vai trazer algumas reflexões que vão ser importantes para trazer novos posicionamentos e mudanças internas, tá? Trazer cura, manifestação. A carta da criança com a carta do verão, olha só, e a carta da gravidez. Se você não quer engravidar, né, tanto homem ou mulher, se você não quer ser papai ou mamãe, previnam-se, porque as possibilidades aqui são muito grandes, né, a energia está muito favorável, digamos assim, se você estiver praticando, né? Mas aqui também tem a questão do projeto. Lembra que a gente estava falando sobre um projeto? Sobre algo que você colocou no mundo que pode ter uma segunda edição, ou algo que você cuida com muito zelo? É o desenvolvimento disso, né? Você cuidando disso como uma mãe cuida de um filho que está na barriga. Entende? É você se posicionando e entendendo a importância disso. E talvez trazendo mesmo, né, esse projeto, essa criança, como base principal de direcionamento para os seus próximos passos, tá? Escorpiano, é isso. Falei demais, né? Bom, gratidão infinita por estar comigo mais uma vez. Já te convido a se inscrever aqui no canal, já deixa o seu comentário. Vamos fazer uma frase de poder para você deixar aqui nos comentários para a gente ativar isso em janeiro? Vamos pegar aqui uma energia com esse monte de viagem, com esse monte de mudança. Bora lá, a mensagem de vocês é: eu me abro para as mudanças necessárias acontecerem, trazendo expansão, desenvolvimento e consciência. Com muito amor, alegria e abundância. É isso. Gratidão, gratidão, gratidão. Não se esqueça de comentar, curtir, compartilhar. Se inscreve no canal. Faça parte da nossa família. Um abençoado janeiro de 2026. A gente se encontra em um próximo vídeo. Um grande beijo e até mais. Tchau, tchau.